Falaram que ele é um agente especial do FBI. Um típico casal americano que se conheceu jovem e tinham muitos planos. Os dois tinham uma casa, vida financeira estável, estavam curtindo a vida de casados e resolveram dar o próximo passo. Até que em 2019, a família Banfield, eles entram pro programa de au pair. Só que a maioria das famílias, dessas host families, eles tratam o au pair como uma mão de obra barata. Tava tudo bem entre eles. Mas talvez elas não eram tão próximas assim. Teve uma primeira chamada que sim, desligaram do nada. Essa segunda chamada, ela fala que uma amiga dela tava ferida, e aí o Brandon entra na ligação também, ou seja, seriam duas pessoas feridas. Ela sim disparou a arma, mas em legítima defesa. E a Juliana estava sendo investigada pelo crime e então ela foi presa. E aí veio a bomba, porque até então ninguém sabia da onde o Ryan tinha surgido, quem que seria esse homem. E as pessoas começaram a falar que com toda certeza a polícia sabe mais do que foi divulgado. E o que a polícia não divulgou, as pessoas da internet e do mundo au pair descobrem e jogam pro público. Esse é um daqueles casos de filme, ou que a gente assiste no Investigação Discovery, que é um canal dedicado a documentários de crimes reais, sendo a maioria deles nos Estados Unidos. É o tipo de coisa que a gente acha que não acontece com pessoas comuns, mas na verdade sim, acontece na vida real. O caso de hoje é bem confuso e ele ainda não teve um desfecho. Um crime horrível aconteceu no início de 2023, envolvendo uma família americana, uma au pair brasileira e um homem misterioso. A investigação continua, uma pessoa foi presa, o julgamento ainda vai acontecer, e depois de muita pesquisa eu coloquei nesse vídeo tudo que eu encontrei até agora sobre o caso Juliana e a família Banfield. Pra quem não me conhece, eu sou a Camila Faria e eu tenho esse canal com a minha irmã Bruna. Aqui a gente fala sobre as nossas viagens e intercâmbios e às vezes a gente traz vídeos de casos que contam histórias de pessoas que foram para um outro país, seja para viajar ou fazer um intercâmbio, e acabaram tendo algum problema com a polícia, com a lei, ou se tornando até vítimas. O intuito desse tipo de vídeo é realmente alertar as pessoas, porque normalmente quando a gente fala de vida fora, de ir para um outro país, as pessoas só pensam nas coisas boas, mas muita coisa pode acontecer. A gente tem uma playlist inteira aqui no canal com outros casos para quem tiver interesse. Bom, agora vamos pro caso. Primeiro a gente vai falar sobre a Christine. Ela é uma americana que nasceu no dia 20 de setembro de 1985. Em 2003, aos 18 anos, ela entrou na Universidade de Quinnipiac para estudar enfermagem. Já em 2004, ainda no primeiro ano da faculdade, ela começa a namorar o Brandon Robert Banfield, que era só um ano mais velho do que ela. Ela se formou em 2007 e um ano depois, ou seja, em 2008, Brandon fez o pedido de casamento. O noivado durou 2 anos e eles se casaram no dia 12 de junho de 2010. Ela com 24 e ele com 25 anos. A Christine Banfield, ela era uma enfermeira muito dedicada, que amava o seu trabalho. Ela fazia turnos noturnos de 16 horas e o que a gente sabe, analisando as redes sociais da Christine, é que por muito tempo ela compartilhou a jornada fitness dela na internet. Em alguns posts dá pra ver que o Brandon até acompanhava na academia, fazia parte de alguns desafios e também era o marido que apoiava e a elogiava sempre. Ela chegou a postar que ficava feliz com o incentivo dele e o fato dele ter percebido a diferença no corpo dela. Já o Brandon, o marido, ele é bem mais low profile na internet e o que a gente sabe e não sabe sobre ele é. Falaram que ele é um agente especial do FBI. Conhecendo as pessoas, principalmente na internet, eu tenho certeza que quando saiu essa informação de que ele era um agente especial do FBI, as pessoas já imaginaram o quê? Um 007, um James Bond, alguma coisa nesse sentido, um agente que trabalha na CIA, enfim. E a verdade é que o Brandon, sim, ele é um agente federal, ele trabalha para o governo, mas na verdade ele trabalha como um agente da Receita Federal, ou seja, declaração de imposto, investigando possíveis fraudes, essa fique aí de que ele é um agente secreto, esse tipo de coisa, não é bem por aí. Os dois construíram uma vida juntos, eles trabalhavam, iam a jogos de futebol, festas, tiravam férias, viajavam para destinos internacionais. Um típico casal americano que se conheceu jovem e tinham muitos planos. O casal chegou a morar no estado de Nova York e eventualmente se mudou para Virgínia. Eles moravam numa casa avaliada em $1 milhão num bairro nobre de uma cidade chamada Herdon. Lembrando que enfermeiras ganham muito bem nos Estados Unidos e aparentemente a carreira dele também era promissora, então vamos dizer que na parte financeira aí a vida dele estava crescendo. Os dois viajavam a trabalho separadamente e ficavam alguns dias longe de casa por conta da vida profissional. Assim como a gente vê nesse post em que ela deixou o cachorro do casal em uma creche e falou que era porque os dois estavam fora a trabalho ao mesmo tempo. E mesmo ela já estando de volta, ela estava com saudade do marido que provavelmente ainda não tinha voltado. Os dois tinham uma casa, vida financeira estável, estavam curtindo a vida de casados e resolveram dar o próximo passo. Em outubro de 2017, aos 32 anos, ela anuncia que está grávida de 3 meses. No dia 30 de março de 2018, ela deu à luz a uma menina.
menina. A partir daí, a Christine começa a compartilhar a vida materna na internet, tem várias fotos dela, da bebê e do marido. Eu arrisco a dizer até que ela deu uma pausa no conteúdo fitness dela pra focar na vida de mãe. Até que em 2019, a família Bankfield, eles entram pro programa de au pair pela agência Culture Care. Pra quem não conhece o programa de au pair, ele é um tipo de intercâmbio muito conhecido porque ele é o intercâmbio mais barato que existe no mercado. A pessoa paga um valor bem mais baixo comparado a outros intercâmbios de longa duração e vai trabalhar como se fosse uma babá para uma host family, ou seja, cuidando dos filhos deles enquanto mora com eles. Tem alguns benefícios, como morar fora legalmente durante um longo período de tempo. Você ganha um salário, que eu chamo aí de ajuda de custo, para se manter lá também, então você já paga barato no programa e também recebe dinheiro da família pelo seu trabalho. Você consegue estudar um novo idioma, consegue viajar, conhecer outra cultura e por aí vai. Tem realmente os benefícios de um intercâmbio. O programa mais tradicional é nos Estados Unidos, mas tem para outros países também. Eu mesma já fui au pair, a gente tem esse conteúdo aqui no canal, vários vídeos. Vou deixar aí na descrição uma playlist para quem quiser assistir os vídeos dessa época, a gente traz bastante informação. E uma coisa que eu bato muito na tecla aqui no canal é que não é um intercâmbio fácil. O programa de au pair, ele sim te dá oportunidade, mas tem muita host family, que são as famílias que contratam as au pairs, que elas acabam abusando um pouco aí da presença do intercambista. Primeiro de tudo, você vai trabalhar e morar com os chefes, que são chamados aí de host father e host mother. Então, o pai é o host father e a mãe é a host mother, e eu tô deixando isso bem claro porque eu vou usar esses termos aí durante o vídeo. Tô trazendo aqui pra situação, o Brandon, ele era o host father da família, a Christine era a host mother, e aí eles estariam contratando uma au pair pela primeira vez pra cuidar da bebê que eles acabaram de ter. Bom, além de morar com o chefe, você vai também ser responsável por uma criança em outro país. Então esse programa, ele é um pouco difícil, ele não é pra todo mundo, apesar de eu achar que é uma boa oportunidade. Antes de você ir pro país, você faz uma entrevista com a família. Então, se a pessoa, né, o futuro au pair, ele souber aproveitar dessas entrevistas, perguntar as coisas certas, alinhar tudo com a família, tem chance sim de você achar uma família boa, como foi meu caso, por exemplo, e ter um ano bom durante o programa de au pair. Só que a maioria das famílias, dessas host families, eles tratam o au pair como uma mão de obra barata, mas não é impossível você encontrar uma família que realmente te trate como parte da família, mesmo sendo minoria. Essas pessoas existem? Elas existem, mas a maioria quer que você só cuide da criança mesmo. Em abril de 2019, uma brasileira chamada Amanda chega nos Estados Unidos para viver o intercâmbio de au pair e vai morar com a família Bankfield. Normalmente no au pair, a pessoa vai para ficar um ano e tem a possibilidade de estender o segundo ano, então no máximo você pode ficar 2 anos como au pair. Mas em abril de 2021, ou seja, justamente depois de 2 anos, a Amanda faz um post agradecendo toda a oportunidade e anunciando que ficaria mais 6 meses como au pair. Eu acredito que foi por conta da questão do Covid, o governo americano, ele liberou que as au pairs que pegaram o período da pandemia, elas tiveram que ficar em casa, não aproveitaram tanto. Muitas famílias não conseguiam chamar novas au pairs, então o governo liberou mais 6 meses e nessa época aí as pessoas conseguiram ficar 2 anos e meio como au pair. Independente disso, deu pra ver aí pelas fotos, todo o conteúdo que foi postado na internet, que nesses 2 anos e meio, a host family e a Amanda, eles tiveram uma relação muito boa. Eu arrisco a dizer que até excelente. Existem posts com fotos bem próximas entre a au pair, a host mom e a criança, viagens, festas, aniversário, festas pra Amanda, etc. Apesar de ficar bastante tempo com a host family, a au pair também tem tempo livre pra viver a vida enquanto tá fazendo esse intercâmbio. As pessoas vão viajar, fazem amigos, tem a própria experiência além daquele ambiente ali de host family. E foi durante o programa de au pair que a Amanda conheceu uma pessoa nos Estados Unidos, ficou noiva e se casou no dia 25 de setembro de 2021. A Christine, ela fez parte de todo esse processo. Então ela tava na despedida de solteira com a Amanda e as amigas dela. Ela foi uma das madrinhas de casamento, até fez um discurso durante o casamento. E a host kid, que era a criança que a Amanda cuidava, foi a Daminha, que lá eles chamam de Flower Girl. Tanto a host mom quanto a Amanda falavam que ela era parte da família, uma irmã mais velha. E realmente, nesse caso, pareceu muito real. Pelas fotos, a gente entende que elas criaram um laço muito legal. A Amanda sai do au pair e vai viver a vida de casada dela. Inclusive, ela se mudou de estado com o marido, mas, pelo que eu vi, ela manteve contato com a família e até voltava pra visitar a host family e a criança. Por que eu tô contando a história da Amanda, gente, que eu acho relevante aqui no vídeo? A Christine, ela teve uma experiência muito boa com o programa de au pair, chegando até a fazer uma declaração pra Amanda, elogiando a relação com a filha dela e também falando bem sobre o programa de au pair. Ela escreveu no post assim: muitas pessoas não entendem o programa de au pair, mas é bem isso aqui. É abrir seu lar e seu coração para alguém com grandes sonhos de mudar sua vida morando nos Estados Unidos. E no processo eles mudam a nossa vida mais do que você pode mensurar.
Você sempre será parte da nossa família, Amanda. Eu acredito que quando ela teve uma experiência tão positiva com a au pair e também tendo uma au pair brasileira, a Christine, ela começa a procurar uma outra au pair brasileira pra ficar no lugar da Amanda. E agora eu vou falar sobre a segunda au pair brasileira que entrou na vida da família Benfield, e essa au pair era a Juliana Pérez. Juliana Pérez Magalhães, que hoje tem 23 anos, morava no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Ela se formou em enfermagem no Brasil e em 2020 a Juliana começa a fazer posts na internet pedindo dicas sobre o programa de au pair e entrevistas com a Host Family. No dia 9 de agosto de 2021, ela faz um post avisando que vai chegar nos Estados Unidos nos próximos meses, marcou a entrevista no consulado no dia 20 de setembro e ela embarca para os Estados Unidos logo em seguida. Lembrando que a Amanda casou no dia 25 de setembro, ou seja, assim que o programa de au pair da Amanda acabou, a Juliana chegou e foi morar com a família. Na época, a Juliana tinha um namorado no Brasil e ela postava nas redes sociais que ele iria visitá-la e também falou em dezembro de 2021 que estava lá 2 meses, mas não tinha conhecido muita gente, então ela estava procurando por amigos para passar o Natal, o Ano Novo ou dar qualquer rolê brasileiro. A Juliana concluiu o primeiro ano de au pair dela e resolveu estender o segundo ano com a família. Eu acho curioso que a Juliana também era enfermeira, assim como a Christine, então nessa parte profissional elas tinham isso em comum. Mas nessa pesquisa eu vi que não tinham tantos posts assim da Juliana com a Host Family, pelo menos posts públicos na internet. Tinha assim algumas fotos e legendas que a Christine postou citando a Juliana, mas era bem menos do que com a Amanda. Na minha percepção de total especulação, eu acho que não existiam problemas entre a au pair e a Host Family, até porque eles estenderam o segundo ano, né? E pra você ficar o segundo ano, tanto a família quanto a au pair, eles têm que querer e concordar com isso. Normalmente, quando o ano não é bom, as pessoas pedem pra mudar de família ou pedem um rematch, alguma coisa assim. Então, eu acredito que tava tudo bem entre eles. Mas talvez elas não eram tão próximas assim. Eu só tô falando isso pela análise dos posts, comparando com o outro, mas às vezes isso também não quer dizer nada. Pode ser que a Juliana não gostava de foto, pode ser que realmente elas não foram tão próximas, e é bem normal isso, tá, gente? Porque cada pessoa é diferente. Então, a minha Host Family, por exemplo, eles tiveram 10, 11 au pairs brasileiras antes de mim, e eles falaram que cada experiência foi muito única. Então, isso é bem normal de acontecer. Eu acredito que tudo ia muito bem, justamente por essa extensão, até que chega o dia 24 de fevereiro de 2023. No dia 24 de fevereiro de 2023, por volta das 7h50 da manhã, uma chamada pro 911 é feita pelo celular da Juliana, mas essa chamada não dura segundos e ela termina do nada. Até que 13 minutos depois dessa primeira chamada, uma segunda chamada é feita do celular da Juliana e ela fala pra polícia que uma amiga dela estava ferida. No mesmo momento, o Brandon, que era o marido, pega o telefone, ou eu não entendi direito, porque em alguns lugares falaram que foram 3 chamadas. Outros lugares falaram que eram 2 chamadas, então seria 2 do telefone da Juliana, uma do telefone do marido, ou então 2 chamadas do telefone da Juliana, e aí ele pega o celular dela pra falar com a polícia. Essas informações, elas meio que divergem. Mas a gente sabe que teve uma primeira chamada que sim, desligaram do nada. Essa segunda chamada, ela fala que uma amiga dela tava ferida, e aí o Brandon entra na ligação também e fala que ele encontrou a esposa ferida a facadas no quarto e que ele atirou no Ryan. Ou seja, seriam 2 pessoas feridas. A polícia agiu bem rápido e chegou na casa da família às 8h13. Lá eles encontraram um homem morto no chão e a Christine Benfield esfaqueada em um quarto no andar de cima, e ela foi levada para o hospital às pressas, ainda com vida. A filha do casal de 4 anos também estava na casa, mas graças a Deus ela saiu sem nenhum ferimento físico. Já a Christine Benfield, ela não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no hospital. Segundo a ligação do 911, esse homem que estava na casa se chamava Ryan e ele teria invadido a casa e esfaqueado a Christine. Ele terminou levando vários tiros e era só isso que se sabia naquele momento. Embora o marido, que era o Brandon, ele tenha se recusado a falar com os detetives do condado de Fairfax e também com a mídia sobre a morte da esposa dele assim que ele saiu do hospital porque ele tava com um ferimento leve na perna, a au pair, ela fez o contrário. Ela sim deu depoimento pra polícia contando a sua versão. A história que a Juliana conta pra mãe dela, e aí a gente sabe disso a partir de uma entrevista da mãe dela, é que naquela manhã ela viu o Joseph Ryan entrar na residência ao chegar pra trabalhar. Nos Estados Unidos, as au pairs normalmente moram com as famílias, né? Então quando eu li isso sobre, quando ela tava chegando pra trabalhar, ela viu, eu fiquei me perguntando onde é que ela tava antes, mas nesse primeiro momento não ficou tão claro. Assustada, quando ela viu esse cara entrando na casa, ela liga pro Brandon, que é o marido, que também não tava na casa, e ele falou pra ela que ele tava voltando e que era pra ela esperar por ele. Aí também não ficou claro se ele não tava só na casa, se ele não tava dentro da casa, se ele tava ali por perto. Teve essa ligação aí entre os dois. Quando os dois entram na casa, eles encontram a Christine ferida, e aí, por conta disso, rolou um confronto entre o Ryan, o Brandon e a Juliana. A Juliana disse pra mãe dela que ela sim disparou a arma,
mas em legítima defesa, tentando proteger a host family, ela, a criança, a mãe, enfim, todo mundo. Apesar disso, o host father, ele disse que ele foi o autor dos disparos. E pra polícia, eu acho que a Juliana falou que foi ele mesmo, mas pra mãe, ela disse que tinha agido em legítima defesa. A morte da Christine foi um choque pra todos que a conheciam e também pras pessoas envolvidas no mundo au pair. A polícia de Fairfax ficou calada por meses e não falou publicamente sobre a hipótese de legítima defesa, e a vida seguiu. Os vizinhos do casal disseram que eles continuaram vendo a Juliana frequentando a casa, eles não sabiam direito se ela ainda era ao par da casa ou se ela só estava fazendo alguns trabalhos ali pra cuidar da criança esporadicamente, se ela estava morando lá, se ela só passava às vezes, enfim. Mas eles sabiam que sim, ela era vista com a criança. Tem um post da Juliana em agosto de 2023 procurando por trabalho de babá na região, e isso, normalmente, quando você continua sendo au pair, você não pode procurar por outros trabalhos. Então a gente não sabe se ela continuou no programa de au pair ou se ela saiu e mudou o status pra ficar como turista. Não ficou muito claro também. Após mais de 7 meses de investigação, no dia 19 de outubro de 2023, os policiais concluíram uma parte das investigações que envolvia a coleta de evidências forenses e entrevistas e prenderam a Juliana para surpresa dela. Ela já tinha afirmado para a mãe dela que a investigação tinha sido finalizada, já tinha pelo menos uns 3 meses e que concluíram que quem havia matado a host mom dela era o Joseph Ryan, porque os dois tinham se envolvido romanticamente. 2 dias antes da prisão, a Juliana e a família dela ficam sabendo que a Juliana estava sendo investigada pelo crime e então ela foi presa. A mãe dela disse que foi basicamente uma emboscada da polícia enquanto ela estava chegando para trabalhar. Os vizinhos falaram que viram ela saindo do ponto de ônibus escolar, que provavelmente ela levou a criança para pegar o ônibus para a escola, e quando ela estava voltando no caminho para casa, a polícia foi lá e prendeu a Juliana. Ela foi identificada como autora de múltiplos disparos no tórax do Joseph Ryan, que tinha 39 anos, e não o host father, como ele mesmo tinha dito para a polícia no começo. A polícia afirmou que eles podem comprovar que o host father estava do lado de fora da casa no momento dos disparos. Aí agora eu queria que ficasse muito claro isso: a Juliana não foi presa acusada de matar a host mom. Os policiais, eles nunca falaram publicamente sobre quem foi o autor das facadas. A Juliana foi presa pelos disparos contra o homem que supostamente esfaqueou a host mom. Resumindo, as acusações são de homicídio de segundo grau, ou seja, quando não tem um plano premeditado pra matar, e não tem nada a ver com a host mom, seria relacionada à morte do homem, o Joseph Ryan. A Juliana tá atualmente detida no Centro de Detenção de Adultos do Condado de Fairfax. Pra mídia, num primeiro momento, as autoridades disseram ter certeza de que a Christine e o Ryan tinham algum tipo de relação prévia, já que não foram encontrados sinais de arrombamentos na residência, então eles acreditam que foi a própria host mom que deixou ele entrar, mas eles não sabem direito se a Juliana conhecia também o Ryan. Os policiais também falaram que seguem interrogando pessoas e olhando as evidências para ver se alguém mais vai ser acusado nesse caso. O chefe da polícia disse claramente que não é porque uma pessoa foi presa que o caso tá encerrado, que muito pelo contrário, eles seguem investigando para deixar tudo muito claro. E as pessoas começaram a falar que com toda certeza a polícia sabe mais do que foi divulgado. E o que a polícia não divulgou, as pessoas da internet e do mundo au pair descobrem e jogam pro público. Acontece que nos últimos meses, antes da prisão, a Juliana, ela tava postando na internet pros amigos próximos dela, principalmente nos close friends do Instagram, que você coloca uma pessoa ou outra ali, que ela estava num relacionamento com um americano. E sim, este americano era o host father dela, o Brandon Banfield. Isso com toda certeza não ajuda no caso. Ela e o host father foram vistos em diversas ocasiões juntos e ela afirmou que estava vivendo uma vida mais low profile, namorando há meses, e que ele era um príncipe com ela, além de um gostoso. Ela postou pros amigos dela. A partir do momento que isso é divulgado, eu vi essa mudança da opinião pública. No primeiro momento, as pessoas acharam que ela era uma heroína que tinha salvado a host family. As pessoas chegaram a falar, tipo, eu também faria a mesma coisa pra salvar minha host mom. Mas quando descobriram que ela tava num relacionamento com o host father, as pessoas mudaram completamente. E a visão agora de que a Juliana tinha agido em legítima defesa pra salvar a mãe, pra salvar o pai, pra salvar a criança e ela mesma, isso aí caiu por terra. As pessoas começaram a criar todos os tipos de teoria possíveis na internet. Tem gente falando que ela e o host father já estavam envolvidos fazia muito tempo, e daí os dois juntos planejaram a morte da esposa, porque se ele se divorciasse, ele iria perder metade de tudo, ia perder o dinheiro, enfim, então seria mais fácil matar. E que esse Joseph Ryan, ele seria um matador de aluguel contratado pelo host father. Outras pessoas falaram que eles já estavam juntos há muito tempo, e na verdade, no dia do crime, eles estavam viajando juntos, por isso que eles chegaram
naquela manhã e o Joseph Ryan era um investigador contratado pela Host Mom. Tem quem acredite também que a Host Mom estava envolvida com o Joseph Ryan e que quando o marido chegou na casa da viagem que ele estava fazendo junto com a au pair, ele pegou os dois na cama e foi aí que começou todo o conflito. Aí tem gente que acredita que a au pair e o host father não estavam envolvidos e que a mãe sim estava envolvida com esse homem aí. Enfim, gente, todo tipo de teoria da conspiração surgiu depois que o relacionamento dos dois foi revelado na internet. Ainda em outubro, pouco tempo depois da prisão da Juliana, a mãe dela chegou a conversar com a Folha, deu uma entrevista e afirmou que ela estava muito preocupada com a situação da filha, já que até o momento da entrevista ela não tinha conseguido contato com o advogado da Juliana nos Estados Unidos e não foi contatada pelo governo brasileiro ou pelo Itamaraty para prestar apoio. A mãe dela também disse que a Juliana tinha planos de voltar para o Brasil em algum momento, que o visto dela já estava para expirar e que a ideia dela era renovar esse visto para voltar para os Estados Unidos ou continuar lá. Ela também disse que ela ficou muito triste com todos os boatos difamatórios que surgiram na internet em relação a Juliana e que a filha nunca seria capaz de machucar alguém, de matar a host mom, que isso era impensável para ela e que ela não faria mal a ninguém, na verdade. A família dela estava esperando e torcendo que o caso fosse esclarecido o mais rápido possível. Depois que a Juliana foi presa, ela teve uma primeira audiência de fiança, que é quando o juiz escuta a defesa e a acusação e define se o acusado fica preso até o julgamento ou estipula um valor de fiança e a pessoa espera o julgamento em liberdade mediante ao pagamento dessa fiança. Nessa audiência a gente teve uma clareza maior, alguns detalhes de qual era a dinâmica da família, a convivência com a au pair e o que aconteceu no dia do crime, mas escutando duas versões, da defesa e da acusação. Qual é a versão da defesa da Juliana, gente? O advogado da Juliana disse ao juiz que naquela manhã a host mom tinha dado ingressos do zoológico para a au pair levar a filha de 4 anos do casal. Esse teria sido um jeito de tirar a babá da casa, já que naquele dia a Christine tinha marcado um date com o Joseph Ryan para fazer sexo na casa do casal. Isso aí é o que o advogado disse. E aí veio a bomba, porque até então ninguém sabia da onde o Ryan tinha surgido, quem que seria esse homem que simplesmente apareceu morto lá na casa. Segundo o advogado da Juliana, ele e a host mom, eles se conheceram através de um site de relacionamento. Só que não era um site qualquer. Estão falando que esse site aí tinha alguma coisa de fetiche, era uma parada bem específica, assim, não era tipo um Tinder da vida, entendeu? Era um site... sei lá, eu realmente não sei explicar. Foi o que foi dito nessa audiência. O que aconteceu? No caminho pro zoológico, a Juliana esquece do almoço da criança e aí ela retorna pra casa pra pegar a comida. Quando ela chega na casa, parou na frente da casa, ela vê o carro do Ryan. E no caso, como ela não conhecia, ela viu ele entrando na casa e achou estranho, ficou com medo, que podia ser uma invasão, enfim. Sem conhecer esse cara, ela liga pro host father pra falar pra ele o que tava acontecendo e foi quando ele disse que era pra ela esperar do lado de fora, que ele tava voltando pra casa também. Eu vi numa reportagem que, na teoria, o pai tinha saído naquela manhã pra ir pro McDonald's pegar café da manhã e que isso era uma coisa que ele sempre fazia. O que eu achei meio estranho, porque muito americano eles não gostam de McDonald's, é basicamente a comida mais barata que eles têm lá. E o Brandon era um cara mais velho, rico, enfim, não sei o que ele tá fazendo no McDonald's, mas eu li isso numa reportagem. Inclusive, vocês sabem que eu deixo todas as fontes aí na descrição. Quando o marido chega na frente da casa, a Juliana entra com ele e leva a criança de 4 anos pro porão. Já no primeiro momento, ela liga pro 911, mas ela não sabia o que dizer no telefone pra emergência, então ela desligou. Ela sai do porão seguindo o host father e eles escutam barulhos vindo do quarto e não conseguiam dizer se era algo consensual ou não. Como o Brandon tinha uma arma de serviço, porque sim, ele era um agente federal, ele saca essa arma, entra no quarto e a cena que ele vê é o Ryan com uma faca no pescoço da esposa dele. Também li em algum lugar que o Ryan tava de roupa e a host mom estava sem roupa. Mas isso foi um detalhe que eu vi em uma reportagem, não tá em todos os lugares. O marido pede pro Ryan soltar a faca e o Ryan responde que era pra ele soltar a arma, senão ele esfaquearia a esposa dele. E aí, eu não sei o que aconteceu, que ele simplesmente começa a esfaquear a Christine. E aí o Brandon vai lá e atira no Ryan. Então, sim, ele teria atirado no Ryan primeiro. Mas parece que esses tiros pegaram em alguns lugares que o legista afirmou que ele só ficou cego. Mas ele não morreu. E aí o Brandon, que é o host father, grita pra Juliana pra ir até o banheiro num cofre pra pegar uma outra arma dele. E a Juliana vai nesse cofre. Quando ela volta com a arma, ela vê que o Ryan tá se mexendo ainda, tentando levantar. E com medo ela vai lá e atira mais uma vez nele.
E esse tiro acertou no coração, que foi o tiro fatal. Pra defesa, a Juliana, ela agiu em legítima defesa e ela não nega esse disparo. Já a acusação, eles contam uma história diferente. A acusação diz que o marido e a au pair, eles já estavam envolvidos antes do crime e que o marido nem foi trabalhar naquela manhã, então tudo já estaria planejado. Ao invés de sair da casa e trabalhar como seria um dia comum, ele teria ido pra um lugar só próximo ali da casa, fingindo que ele tinha saído da casa. Sobre a forma que a Christine e o Ryan se conheciam, a acusação, eles falam que não foi a Christine que criou esse perfil no site de fetiche, que alguém da casa usou o notebook dela, usou o computador da casa pra criar um perfil com fotos dela, com o nome dela, e que sim, o Ryan respondeu esse perfil, mas que não seria a Christine, seria na verdade uma armadilha aí pra criar toda essa situação. E isso faria parte do plano, tanto do marido quanto da au pair, pra que os dois terminassem juntos. Os promotores, eles mostraram fotos da casa no dia do crime, então fotos do quarto da Juliana, fotos do quarto do casal, e aí, depois de meses, fotos depois da prisão da Juliana. E aí eles acharam meio estranho, né? Porque claramente o quarto dela tava vazio, e no quarto do casal, as roupas da Juliana, as coisas da Juliana estavam no closet do marido, e nos porta-retratos do quarto tinham várias fotos da Juliana com o Rochefather, com o Brandon. Então, fotos de casal. Os dois vivendo um romance lá, e ela teria se mudado pro quarto do casal, que eu acredito que foi onde aconteceu o crime, além de tudo. A defesa, ouvindo tudo isso, reconheceu que era possível sim afirmar que o Rochefather e a au pair estavam envolvidos, que eles tiveram relações sexuais, mas deixando bem claro que durante o intercâmbio a Juliana teve diversos relacionamentos, então que não seria exclusivo com o Rochefather, que eles não estavam vivendo um romance de fato. Ele acrescentou que tanto a Christine quanto o Brandon tiveram casos e foram infiéis um ao outro. Já na internet aí da vida, as pessoas falaram, algumas pessoas afirmam que conheciam o casal e que era de conhecimento público que eles tinham um relacionamento aberto. Lembrando que nada disso é comprovado, nem a Christine e nem o Ryan estão aqui pra falar que sim, de fato, eles se conheceram pela internet ou não. Essas duas pessoas que realmente não podem se defender. A acusação pediu que a Juliana ficasse presa, pois o risco de fuga era alto, já que a polícia já tinha confiscado o passaporte original dela e ela entrou com um pedido para tirar outro passaporte depois disso. Já o advogado da Juliana disse que ele mesmo instruiu a Juliana a tirar um outro passaporte, porque ela precisava de um ID pra ficar lá no país, e ele já teria tentado resgatar o passaporte dela com a polícia e eles não tinham devolvido. Então, essa atitude dela de tirar o passaporte tinha sido na mais completa inocência, porque ela nem sabia que ela estava sendo investigada. O juiz concordou com a acusação que o risco de fuga era alto, então ele resolveu que a Juliana ficaria presa até o julgamento sem fiança. A audiência deve acontecer em janeiro de 2024, e o que vai acontecer? Os dois lados têm que provar a sua versão. Se a Juliana for condenada pelos dois crimes que ela está sendo acusada, sendo o primeiro homicídio em segundo grau e também uso ilegal de arma, ela pode pegar até 43 anos de prisão a ser cumprida nos Estados Unidos. Como eu já disse, o Rochefather, ele se recusou a dar um depoimento para a polícia, e embora ele tenha confirmado agora que ele não atirou no Joseph Ryan, contradizendo a versão inicial na chamada para a polícia. Ele também não deu entrevistas e a primeira coisa que ele fez depois que o crime aconteceu foi pedir um advogado. E a gente não sabe se ele vai ser preso, sinceramente. Já a mãe da Juliana deu uma entrevista para um canal americano e ela conversou com eles por WhatsApp, alguém traduziu as mensagens dela. Ela pede que a filha conte a verdade, no caso se ele tava lá com ela ou não, pra ajudar nas investigações. Sobre o Ryan, que foi o cara que supostamente a Juliana atirou e acabou matando. O que a gente sabe dele é isso, gente. Ele tem 39 anos, ele de fato tinha um perfil nesse site de fetiches, foi por aí que ele entrou em contato com um perfil que tinha foto e o nome da Christine. Lembrando que não houve entrada forçada na casa, mas a acusação afirma que a Christine não tinha ideia da existência desse perfil. A mãe do Ryan deu algumas entrevistas para canais americanos falando que o filho dela foi, na verdade, uma vítima. Provavelmente parte da armação do casal Rochefather e au pair. Ela disse que é possível que sim, ele estivesse nesse site, mas que ninguém deve ser assassinado por ser um adulto e ter relações sexuais consensuais com outro adulto. E a mãe dele também pede justiça. Acho que muita gente deve estar se perguntando o que aconteceu com a criança, né? A última informação é que a polícia disse que eles estavam cuidando da criança, tentando resolver com outros membros da família para garantir
garantir a segurança da menina, que é mais uma e uma grande vítima nessa história. Já o Itamaraty, por meio do Consulado Geral do Brasil em Washington, informou que permanece à disposição para prestar assistência consular cabível. A verdade, gente, é que até agora ninguém sabe de nada. A gente tem 2 versões aí e o que a gente pode fazer é esperar e acompanhar o andamento do caso e do julgamento para que eles comecem a tornar as evidências que eles dizem que têm públicas. E a gente só pode esperar que realmente a justiça seja feita. Vocês sabem que em todo vídeo de caso, no final, eu deixo as minhas reflexões e as minhas análises. Lembrando que é só o que eu penso, não é nada comprovado, pode ter muita especulação. Normalmente eu tento me colocar no lugar das pessoas envolvidas pra gente tentar entender o que aconteceu, mas não tem nenhuma verdade a partir de agora, tá? É realmente só a minha opinião. O que eu achei, gente? Tudo uma história muito mal contada. Eu acho que alguém tá mentindo nessa história. Não sei se eles estão escondendo alguma coisa por medo ou por realmente ter alguma coisa que incrimine. Mas eu acho que a história não faz muito sentido. Primeiro de tudo, tentando voltar lá na manhã do crime. Sendo au pair, tá? Eu morei com uma host family, tinha convivência ali na intimidade da família, do casal e tal. Eu não sabia muito, assim, da vida da minha host family. Então, se eu chegasse em casa e visse um cara entrando, eu não ia achar que é uma invasão, principalmente porque a polícia falou que não teve uma entrada forçada. Então, eu acho estranho quando a Juliana fala, ou a defesa dela falou que ela chegou, não conhecia o cara, não conhecia o carro e ligou pro host father pra falar que estavam invadindo a casa. Se eu tô chegando na casa e eu vejo um cara que eu não conheço, eu ia achar que pode ser um amigo da minha host mom, alguém da família que eu não conheço, um pai de algum amiguinho da escola, qualquer coisa. Se não tem entrada forçada, eu não entendo por que ela achou que o cara tava invadindo. Aí vamos lá, sim, você acha que é uma invasão, o host father volta também achando que é uma invasão, e aí vocês entram na casa com a criança de 4 anos e levam a criança de 4 anos pro porão. Também pra mim não fez sentido essa parte, porque... E é claro, gente, a gente nunca sabe como vai agir nessa situação, mas a gente tenta, né, se colocar no lugar. Eu, com uma criança, eu estaria do outro lado da rua já ligando pra polícia se eu achasse que de fato é uma invasão. Então também não entendo por que eles entraram com a criança na casa. Beleza, subiram no quarto, viram tudo acontecendo. Se o pai já tinha atirado no cara e o legista disse que ele ficou cego com esse tiro, por que é que você vai continuar atirando? Por que é que você vai gritar pra sua au pair ir pro cofre do banheiro pra pegar uma segunda arma? Pra mim isso também não faz sentido. E outra, gente, que au pair brasileira vai saber a senha do cofre, vai pegar uma arma que, eu não sei, normalmente, pelo que eu me lembro, assim, das famílias que eu morei, que tinham arma e tal, eles sempre deixavam a arma descarregada, mas é lógico, né, cada família é uma família. Mas eu fico pensando assim, se alguém grita, Camila, vai pro banheiro pegar uma arma, eu não vou saber destravar a arma, atirar a arma, eu não vou saber fazer nada com a arma, entendeu? Porque tem todo um processo lá. Não sei que tipo de arma que era, não sei se é tão fácil assim atirar uma arma, mas os brasileiros, no geral, a gente não tá tão acostumado assim. Tem gente que nunca viu uma arma na vida, então eu não imagino muito essa situação de, corre lá, pega a arma e volta atirando já e atirando no coração do cara. Achei bem cena de filme isso aí. Pode ter acontecido? Pode, mas quando eu vou pensar assim na cena, eu acho difícil, sei lá, uma pessoa leiga no assunto, a não ser que ela atirasse, fosse pra esses ranchos aí que dá pra atirar, ou se ele já mostrou arma pra ela, mas no ambiente au pair, família, não sei, não faz sentido na minha cabeça também. Uma coisa que me incomoda demais nessa história, eles falam que quando a polícia chegou, a Christine ainda tava viva. Entre a primeira ligação de todas e a outra ligação, que de fato eles falam que tava acontecendo, foram 13 minutos. O que vocês estavam fazendo nesses 13 minutos? Atirando no cara por 13 minutos? Não estavam. Será que era um conflito durante esses 13 minutos? Pra uma pessoa que tá entre a vida e a morte, 13 minutos é muito tempo. Então, numa emergência, eu acho que naquela primeira ligação, a gente nunca vai saber isso, né? Mas será que talvez, se tivesse ligado logo de cara e a polícia já tivesse chegado, não teria, talvez, poupado a vida da Christine? Eu acho que demoraram, né, demais, mas eu também não sei o que estava acontecendo lá dentro da casa, então isso é uma coisa para se pensar. Por que demorou tanto? 13 minutos era muito tempo para uma pessoa que tá ali perdendo sangue, enfim. A defesa, eles afirmam que eles começaram um caso depois da morte. A acusação fala que não, que o caso já era de antes e que tem como provar que eles já estavam juntos. Um post foi encontrado de janeiro de 2023 da Juliana falando, dando dicas de como, sei lá, pimentar a relação, enfim, ela tá falando sobre um boy. O boy. A defesa fala que ela teve diversos relacionamentos, mas ali parece que ela tava envolvida com alguém, né? Isso foi um mês antes do crime. Então, ela já tinha aí alguém na vida dela no começo de 2023. Segundo esse post da internet. Eu tô afirmando que os dois estavam juntos, gente? Que os dois armaram? Não, de maneira nenhuma. É isso que a gente falou. A gente tem que esperar o julgamento. E vamos dizer que
pelo outro lado. Vamos dizer que sim, esse cara invadiu a casa, que a Roshmam tava de fato envolvida com o cara, que ela tava nesse site de fetiche. Vamos pensar por esse lado. Vai que depois do crime, tá o cara lá, viúvo, de luto, a au pair também vivendo aquela experiência. Vamos dizer que os dois se aproximaram depois do crime, começaram a se envolver depois do crime. Eu acho de uma ingenuidade sem tamanho você assumir o relacionamento tão cedo, mesmo que fosse pros amigos próximos. Até porque os dois foram vistos juntos em público, tinha foto dos dois, acho que eles estavam na academia juntos, as pessoas estavam vendo aquilo. Crime super recente em fevereiro, e aí você já se muda pro quarto, já vai viver com o cara, já fala sobre ele. É lógico que as pessoas vão desconfiar. É lógico. Essa questão dela ter falado pra mãe dela que ela sim atirou em legítima defesa aí pra polícia, ele falou que ele atirou. Eu, numa situação dessa, eu penso de novo, né? Se eu estivesse numa situação dessa. Eu ia achar que o meu telefone tá grampeado, que as pessoas estão lendo minhas mensagens, que a polícia sabe de tudo. De verdade, num caso desse, eles teriam que viver low profile por uns bons anos, porque é impossível as pessoas não tentarem linkar uma coisa com a outra, te acusarem de ter planejado matar a Roshmam pra pegar o lugar dela. É história de filme? É história de filme, mas é o que vai aparecer na cabeça das pessoas. Claramente eles não tinham terminado a investigação. 2 pessoas morreram, então eu acho que se esse foi o caso deles terem se envolvido depois, sinceramente eles viajaram de ter dado um move on assim logo em seguida. Muito recente tudo, e agora estão nessa situação aí. O que me preocupa, gente, no caso da Juliana, pode ser mais um caso daquilo que eu falo no canal, das pessoas que vão pra fora e tem essa ideia do gringo dos sonhos, o príncipe encantado, tal, que inclusive era coisa que ela tava postando sobre. O cara é mais velho, ele tem 38 anos, a Juliana 23. Pode ser aquele caso de um cara, cidadão, mais velho, que tem o poder aquisitivo, então o controle da vida financeira, que é um agente de fato. Ele poderia estar enganando, prometendo, fazendo as promessas de vou ficar com você, tal. Não sei se iria pra esse caminho de vamos matar minha esposa juntos pra gente ficar junto, mas eu concordo com a mãe da Juliana nesse sentido. Ela tem que falar o que aconteceu. Ela tem que ser bem sincera sobre o que aconteceu, porque ele pegou um advogado logo de cara. Ele não falou nada e quem tá presa é ela. Por ela ser imigrante, eu acho que ela já sai perdendo logo de cara, né? A gente não sabe que tipo de contato ele tem ou se ele tá bem respaldado e tal, mas ele sim tá livre. Eu vi pessoas que foram até a porta da casa pra tentar entrevista com ele atende a porta, mas ele não responde nada. E a Juliana, ela sim foi presa pela questão do passaporte lá, dela poder fugir, enfim, se tem um risco de fuga. Essas coisas eu falo no canal, gente, justamente pra alertar. Eu falei no seriado chamado Vida, da minha época de au pair, tem um episódio inteiro falando sobre uma au pair que se envolveu com o Rochefather, e eu falei que essa era a maior furada da história, né? Você vai trabalhar com eles, morar com eles e acaba se envolvendo. Esse papo do cara falar que vai largar a esposa, que isso e aquilo. Isso aí também é ladainha. Tem muito essa questão de, uma pessoa mais nova, uma pessoa que é fácil de manipular, uma pessoa latina, que na cabeça deles é inferior. Então, tomem muito cuidado, vocês têm que se proteger dessas coisas, porque acontece muito mais do que a gente imagina. Acho que o caso da Juliana foi extremo, né? A gente não sabe o que aconteceu ainda, mas pode ser que ela tenha sido enganada. Enquanto eu tava fazendo a pesquisa, eu entrei no perfil dela, eu vi que ela me segue, então não sei se ela acompanhava, mas isso tudo já foi bem batido no canal, não só sobre o au pair, mas também se você tá em outro país e você se envolver em algum tipo de crime, alguma coisa, acontecer algum acidente, nunca falar com a polícia sozinho, sempre pedir um intérprete e um advogado. A gente tem o caso da Amanda Knox também, que a roommate dela foi assassinada e aí ela foi dar o depoimento pra polícia, eles não falavam inglês direito, ela não falava italiano e naquela confusão toda a menina acabou sendo presa. Então sempre, gente, tá em outro país, pedir um advogado, não vai falar as coisas da sua cabeça porque você pode se ferrar nessa daí também. A gente em outro país, a gente é imigrante, a gente não tem ideia do que pode acontecer, às vezes nem conhece a lei, então se protejam legalmente também. Infelizmente a gente tem não só 2 vítimas aí, mas a gente tem uma bebê que ficou sem a mãe também. Tem a família da Juliana aqui no Brasil que tá longe, que não pode acompanhar tão de perto. Então imagina a agonia deles também com todo o caso. E a gente só pode torcer que a polícia faça o trabalho deles e a justiça americana funcione nesse caso, porque diferente do que muita gente acredita, lá também tem muita falha, tá? Então a gente vai acompanhar esse caso, ver o desenrolar, acompanhar o julgamento e eu vou trazendo atualizações aqui pra vocês. Se acontecer alguma coisa relevante no caso, eu coloco aí no comentário fixado. Ou de repente eu espero mais um pouco pra gente fazer
uma segunda parte do vídeo. Mas é isso, gente. No final, a gente tem que tomar muito cuidado fora. Como eu disse no começo do vídeo, a gente acha que é tão distante da gente, que não vai acontecer, que é uma história de filme, que é um documentário, longe de mim. E aí, do nada, você tá numa situação dessa. Quando é que você imagina que, saindo do seu programa de au pair, você acaba sendo presa? A gente não sabe se a Roshimam estava de fato envolvida com esse cara, se ela estava nesse perfil e a Juliana caiu de paraquedas nessa história, ou se ela tomou decisões junto com o Hostfather e agora vai ter as consequências. Então a única coisa que a gente pode fazer é acompanhar o caso e ver qual vai ser o desfecho. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pelo menos fica o alerta. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação toda vez que a gente postar vídeo. Se você puder deixar um comentário e um like aí pra fazer com que o vídeo chegue em mais pessoas, isso ajuda bastante também com a divulgação do conteúdo. Segue a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, MustShareBR, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, é nóis, tchau.